Olá, tudo bem? Mais um episódio do Podnext aqui em Brasília, capital federal. E hoje o meu entrevistado é presidente do Solidariedade de Minas Gerais. Ele também é agrônomo, agricultor e extensionista. Está em seu 4º mandato como deputado federal. Já atuou como secretário de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais e também como secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Meu convidado de hoje tem a honra de receber o deputado Zé Silva. Seja bem-vindo, deputado. Gê, eu que agradeço, uma alegria muito grande poder falar com você, falar um pouco de política, falar das Minas Gerais, mas com uma vista tão linda como tem aqui onde nós estamos fazendo o podcast. Aqui no nosso estúdio, né? No estúdio e um cafezinho quente aqui de Minas Gerais, né? Que beleza. Deputado, agora eu falei aqui na sua mini biografia que o senhor é, dentre outras coisas, extensionista. Não é uma palavra muito conhecida de todo mundo, né? Explica para mim um pouquinho o que é extensionista. Bem, o extensionista rural, ele é uma profissão que no Brasil ela vai completar 77 anos e é quem trabalha pegando os conhecimentos da pesquisa da Embrapa, das universidades e levando até os agricultores, os produtores rurais. E o extensionista rural, para mim, é o principal ator. Se tivesse uma novela Sucesso do Agro, tenho certeza que o extensionista rural seria o galã da novela das 7 da noite, né, que é o horário mais nobre. Porque o extensionista rural, que ele vai lá no grotão do Brasil, especialmente em Minas, começou em Minas Gerais, o primeiro escritório de extensão rural, e hoje é um serviço que tem essa quantidade de anos e nós somos em torno de 30 mil no Brasil. Eu, honrosamente, né, passei por todos os espaços dos grotões de Minas como extensionista, e é mais ou menos igual a roça, né? A gente até sai da roça, mas a roça não sai da gente. Então, extensionista, também eu hoje estou sendo extensionista no Congresso Nacional, mas nunca vou deixar de ser o extensionista que, com agricultura, preparando o solo, cuidando das plantas ali, levando como é que planta, como é que colhe, né? Então, esse é o extensionista rural, que eu fico muito honrado, e mais ainda, eu tenho a honra de ser o primeiro extensionista rural a ser deputado federal. Olha, que bacana, quer dizer, o senhor pode lutar muito aí pela causa ainda. Nossa, a luta ela é gigantesca, né? Eu fui presidente da Emater de Minas também durante 8 anos, que é a mais antiga, é a maior do estado do Brasil, e aí eu presidi uma associação. Aí quando presidi a associação, eu fui em todos os estados, né? Associação das Emater, chamada Asbraer, né? E lá sempre eu ia depois fazer reunião na quinta-feira, ou na sexta, e no outro dia visitava no interior 2 experiências, uma exitosa e uma que não deu certo. E aí eu pude, como diz a música sertaneja, cada palmo desse Brasil eu pude aprender muito como extensionista rural. E eu trouxe essa luta para o Congresso Nacional. Aí criou um órgão federal chamado Anater, que eu comecei quando presidente da Emater e dessa associação das Emateres. Aí quando foi escolher o nome, era uma entidade, né? Escolheu um, falaram Anater. Falei, bom, então... Não é Anatel, é Anater. Aí que vem o segredo. Falei, bom, já que da cidade é Anatel, um pouco mais chique, mas da roça é Anater, né? né? Sim. Então criamos essa entidade, é uma esperança nossa de ter mais recursos para os produtores receberem lá a pesquisa da Embrapa, lá de Minas chama EPAMIG, e até porque um produtor que tem uma assistência de um extensionista de forma regular, ele aumenta 4 vezes o valor bruto da produção por hectare ano daquele que não tem. Então, por isso, essa luta é grande e hoje só 20% dos produtores do Brasil têm assistência de um extensionista rural. Só 20%? Nossa, é um número bem pequeno, né? Só 20%. O governo deve mandar uma proposta agora para o Congresso Nacional, proposta de lei para criar um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural, deve chamar Cisbrater, na visão do SUS, né, de serem recursos federais, já que os estados colocam 3 bilhões para manter esse apoio ao produtor rural, e esse apoio, hoje, ele vai para aquele agricultor de pequeno porte, que a gente chama de agricultor familiar, porque os grandes têm condição de contratar ali um profissional, um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, outros profissionais trabalham nessa área. Então, é na visão de que os estados colocam 3 bilhões e a minha luta para que o governo federal também coloque os 3 bilhões, em vez de 40%, nós temos aí, de 20% que tem serviços, 40%.
E aí, a briga do momento, né, a luta de nós aqui no Congresso Nacional e do próprio governo, com certeza, é para baixar o preço dos alimentos. E só vai baixar o preço dos alimentos se esse extensionista trabalhar para os produtores quadruplicar a produção, já que a agricultura de grande porte, que é a não familiar, ela é muito importante, mas produz commodities que geralmente são para exportação e para a mesa mesmo, arroz e feijão nosso de cada dia, que está lá no boteco, na mercearia, no supermercado, quem produz é o agricultor familiar, que é isso que o extensionista trabalha. E o senhor acha que, levando em consideração a situação atual que nós enfrentamos aqui no Brasil, é possível, num curto período de tempo, conseguirmos diminuir aí o preço dos alimentos e dar uma qualidade de vida melhor, né, para a população brasileira como um todo, que sofre hoje com a inflação, né, e com os altos índices nos preços dos alimentos? Olha, no curto prazo, quem prometeu não vai estar falando a verdade. Porque, primeiro eu falo que a roça, a produção de arroz, milho, alface, abóbora, os alimentos nossos, não entende de briga política, de polarização, não entende de burocracia dos bancos, né? Meu pai era trabalhador rural, agricultor, ele falava que os bancos, se fossem tão bons, não tinha cofre, tinha coração, né? Então, tem que ser medidas estruturantes, né? Como, por exemplo, para aumentar esse serviço de extensão rural e de assistência técnica, não faz do dia para a noite. E quando colocar o extensionista, tem uma safra. E um produto mínimo aí são 3, 4 meses para ter uma outra safra, né? Então, por isso, o governo propôs medidas que toda iniciativa, para mim, elas são louváveis, mas para resolver tem que ser medidas estruturantes, como, por exemplo, os financiamentos têm que ser mais liberado com maior facilidade, aumentar essa quantidade de assistência técnica. O produtor, você vê, quem fabrica uma xícara dessa, uma caneca dessa, ele chegou no final do expediente, ele tranca, guarda e possivelmente não tem nenhum problema. E a fábrica nossa, de produzir o café que nós estamos tomando aqui, e os alimentos, é uma fábrica a céu aberto. Então, por isso, o governo tem que ter o seguro do produtor, o seguro rural. E aí eu falo, não tem que ser seguro do banco, mas para o produtor. Então, as medidas têm que ser estruturantes e elas são de médio e longo prazo. O senhor luta muito pelo seguro rural, né? Queria que o senhor me explicasse um pouquinho sobre isso e em que situação nós estamos hoje. Olha, o seguro rural, e até as pessoas que estão lá na roça entendem quando eu falo que o seguro tem que ser para o produtor e não para o banco. Hoje nós temos seguro que foi criado há décadas, chama Proagro, e que só 16% aproximadamente da área plantada, de 13% a 16% da área plantada. Eu planto 100 quarteirões, só 16 que são segurados, os outros não são segurados. Então, o que é isso? O produtor, quando vai plantar, ele vai lá e contrata um seguro, como faz um seguro de vida, de um carro, quem está na cidade, né? Se ele perder essa lavoura, ou se ele colher, ele está previsto colher 100 sacas de arroz. Se ele colher só 50, então a defesa que eu faço é que essas 50 que ele perdeu, o seguro tem que cobrir. Mas como que é feito? Sim. Se ele colher em vez de 100 só 50 e essas 50 paga ao banco, aí o seguro não cobre. Nossa. Então minha luta são duas. Primeiro, ter mais dinheiro, né? Porque quando o produtor vai contratar, nós conseguimos ter um pedido nosso aí da bancada ruralista para aumentar mais 1 bilhão no orçamento que nós aprovamos. Então, se o governo, quando o produtor vai contratar o seguro, parte, que chama de prêmio, parte o governo que paga. Por que o governo paga? Porque todos os países, eles protegem os seus produtores rurais, que é muito mais barato eu incentivar o produtor a aumentar a sua produção ou continuar produzindo na roça do que importar alimentos. Então, quando o governo propõe reduzir tarifa de importação, ele deixa de cuidar dos nossos produtores, vai cuidar de produtor de outros países. Por isso que eu falei que as medidas até são louváveis, mas não resolvem e eu não faria, né? Eu faria algo que protegesse os nossos produtores rurais. Então, o seguro é isso. Em vez de você, se você tiver insucesso, que pode ser por chuva, pode ser por excesso pode ser por seca, outra intempérie que acontecer no tempo, uma praga que vai lá na lavoura e estraga a lavoura e não tem controle. Então, isso que é o seguro rural. Ok, o senhor, vou até ler aqui, o senhor é integrante da Frente Parlamentar Agropecuária, isso. É isso, né? Muito bem. O senhor acredita que o orçamento aprovado agora em março, né, do governo, seja condizente com aquilo que o agro precisa? Bom, eu acho que o Brasil precisa muito de evoluir na maturidade política.
Eu falava um pouco antes com você que eu até 2010 eu não era filiado em partido político, então vim da roça, fiz agronomia e trabalhei sempre com os agricultores, né? E decidi ir para a política um pouco, aliás, a maior parte por indignação. Indignação foi o que te levou para a política? É que me levou, e também ver que na política a gente efetivamente ajuda e muda as pessoas. Tanto é que o meu líder, que eu me espelho hoje muito, é o Papa Francisco, pela sua humildade, por ser um agregador, e ele disse numa das suas homilias que a política é a maneira mais sagrada de ajudar e fazer o bem para as pessoas. Então, por isso, por que eu defendo essa maturidade? Porque, veja bem, o orçamento, quem tem que garantir? Às vezes as pessoas criticam, né? A própria imprensa critica que os deputados estão definindo o recurso inteiro, mas para mim são os deputados. Né? Porque os deputados que estão aqui no Congresso Nacional, eles são colocados pelo voto popular e livre para votar. Sim. Aí eu faço uma pergunta para nós mesmos, né? Eu vou citar um município de Medina, que é no Vale do Jequitinhonha, na divisa da Bahia, fica quase mais de 800 quilômetros de Belo Horizonte. Será se o governador Zema, que é meu amigo, eu sou líder dele aqui no Congresso, será se ele sabe que lá numa comunidade chamada Roça do Mato, né, precisa de uma grade, de um trator? Ou se o presidente da República? Claro que não sabe. Não sabe. Agora, eu como parlamentar já estive lá inúmeras vezes, porque eu tenho um compromisso com aquela população, com a comunidade da Roça do Mato, estive lá levando um trator há alguns anos atrás. Então, sim, essa legitimidade que o Congresso tem. Só que, aonde precisa evoluir? Na minha visão, o político não precisa fazer favor. Ele tem que trabalhar com competência, com transparência e garantir resultado para aqueles que sonham que o político vai mudar a vida das pessoas. Então, quando nós aprovamos o orçamento, a minha defesa é que o Poder Executivo, o governo, ele tenha lá uma prateleira, onde tem ali, isso aqui é para ajudar o produtor, aqui é para ajudar esse mês azul, mês da conscientização do autismo, eu tenho ajudar dessa forma, isso aqui é para cuidar da educação, isso aqui é para cuidar das pessoas idosas, né? E aí o deputado aprovar, como deputado, eu tenho um compromisso com a causa do autismo, vou colocar um recurso aqui, tenho um compromisso com os idosos, vou colocar aqui, com a agricultura, ok, coloquei, beleza. Aí o governo tem a responsabilidade de garantir a execução, com agilidade, com celeridade, e eu poder fiscalizar. Mas hoje, da maneira que é feita, como o governo ele não tem essa competência, essa inteligência estabelecida como nós esperamos, e aí dá eu chamo de descasamento entre o que nós aprovamos no orçamento, que é o orçado, que é o planejado e o executado. Tanto é que eu criei aqui no Congresso Nacional, com outros parlamentares em 2017, uma comissão sobre retomada de obras paradas, mais de 14 mil obras paradas, inclusive o governador Tarcísio, que é funcionário da casa, ele foi um dos que trabalhou comigo na comissão, até publicamos um livro de retomada de obras paradas, exatamente essa falta do Poder Executivo, que é o governo federal, eu não estou dizendo desse governo, são todos, eu já conhecia, a minha indignação é por isso, eu não tenho a competência, imagina, tinha mais de 700 creches e unidade básica de saúde nos bairros mais carentes e nas pequenas cidades, que estavam inacabadas. E quando uma creche dessa está inacabada, o que acontece com as nossas crianças? Os pais vão trabalhar, a criança não tem quem cuida, às vezes cai na mão dos bandidos, das mazelas sociais. E aí a nossa juventude não vai para um caminho que a gente precisa. Sim. Olha a consequência. O deputado com certeza indicou ali uma creche, porque sabe que precisa. O governo não foi competente para fazer. A consequência é tão trágica que eu estou indo pelo lado o mais doído, mais dolorido, que é dos filhos que não têm ali uma escola para acolher, para ele praticar esporte, tiver uma pedagogia para ele aprender uma educação, para ele ter a socialização com as outras crianças, criar o ensinamento das famílias com princípios morais e éticos, aí ele vai às vezes para um caminho das mazelas. Então, por isso que para mim o orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso e nós cobrarmos do Poder Executivo, do prefeito, do governador e do presidente da República, que eles executam, eles contratam, vê se a obra está bem feita, se não está bem feita, se tem que aquela empresa ir para um cadastro que eu propus de empresa incompetente, não pode pegar mais obra pública, né? Então, por isso eu faço essa defesa da maturidade e que o Congresso tem que ter legitimidade de aprovar, não é só o X%, não, 100% do orçamento. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre esse cadastro de empresa incompetente, que eu achei bem interessante. Mas antes disso, eu queria saber do senhor o seguinte:
Analisando tudo que o senhor acabou de me dizer, o que falta, né, para que realmente as coisas aconteçam, o orçamento aprovado e as coisas realmente aconteçam? Falta sintonia entre os poderes? Falta cobrança? Falta vontade política? O que falta, na sua opinião? Para mim, primeiro, falta cultura da competência. Se a gente olhar, eu fui secretário do Trabalho de Minas Gerais, tem um negócio chamado produtividade do trabalho. O que é isso? É que cada hora trabalhada por um trabalhador dos países, isso é avaliado pela Organização Internacional do Trabalho, né? Quanto que nós brasileiros produzimos por uma hora trabalhada? Nós temos uma baixa produtividade. Eu, agrônomo, né, mas estive no executivo, eu vejo o quanto que é importante ter ferramentas modernas de planejamento e gestão. O Brasil não tem essa expertise. Minas, por exemplo, tem lá uma escola, a Fundação João Pinheiro, que forma gestores públicos. Por exemplo, o atual presidente da Emater, o Otávio, ele é um gestor formado para administrar. Alemanha, Holanda, Noruega, alguns países já desenvolveram, claro, são 1.500 anos mais velhos do que o Brasil, então desenvolveram essa competência. Aqui, eu falo também, né? Hoje nós estamos na era da inteligência artificial, da tecnologia da informação. Eu relatei a chegada do 5G no Brasil, então eu pude ir na China, conhecer lá as empresas de tecnologia, o Vale do Silício, né? Os nossos funcionários, eu sou um deles, nós somos regidos por uma legislação da época da máquina da datilografia. E aí as pessoas, mas joga a culpa no funcionário público, né? Eu não é culpado, né? Falo, quem não gosta de funcionário público não gosta de ser bem atendido na saúde, na educação, na segurança. Agora, é preciso ter uma reforma administrativa que, primeiro, não é dizer que eu passei num concurso, eu coloco uma placa nas costas que eu vou ficar até aposentar. Não, é preciso ter avaliação de desempenho, ter meritocracia, é preciso qualificar melhor as pessoas, né? Você falou inicialmente aí, eu presidi a comissão de Brumadinho, quando teve aquela tragédia, né? Então eu visitei mineração no mundo inteiro e vi que a mineração ela pode trazer consequências benéficas e o Brasil ainda não consegue isso. Por isso que eu estou presidindo a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Mas agora quando você vai tratar de mineração sustentável, você vai tratar do que o governo federal tem que fazer, nós temos uma Agência Nacional de Mineração que tem 220 mil processos em pastas, que eu não posso nem entrar lá porque eu tenho rinite alérgica, sendo que podia estar todos digitalizados. Ou seja, o Estado é incompetente. O Estado brasileiro, por falta de estabelecer planejamento, gerenciamento, avaliação de resultados e meritocracia. Então, a resposta para a minha pergunta não é vontade política, é incompetência. Até tem uma frase, eu vou falar só uma parte dela, tem um lugar que está cheio de boa vontade, né? Não resolve. Né? O inferno está cheio de gente de boa vontade. É preciso ter competência. Então, não é falta de vontade política, às vezes tem vontade até demais, né? Mas não tem a competência e a cultura que isso é desenvolvido pela ciência. Quando eu falo de planejamento, as universidades desenvolveram, a ciência pesquisou qual o caminho mais curto para você fazer um trabalho, né? Fazer um projeto. Nesse livro de obras paradas, que o Tarcísio fazia parte da equipe, o Ronaldo, que está conosco hoje na liderança da Solidariedade, lá nós analisamos, eu virei estudioso de acordos do TCU. Então nós analisamos lá por que essas 14 mil tantas obras paradas estavam em 2018, 2019, 2017. 39,6% é falha no projeto executivo. Nossa, E 9,8%, até vou te dar um livro desse presente depois. Eu agradeço. 9,8%, sabe o que é? Licenciamento ambiental. Então são duas causas. O primeiro, um apagão dos engenheiros, será? Que faz projeto ruim. E o segundo, licenciamento ambiental. Culpa de quem? Do governo. Quando você fala, mas tem uma obra parada, uma rodovia, uma ponte, um viaduto, uma estrada rural, né? Você pensa logo que é desvio de dinheiro, né? Não, é incompetência primeiro dos projetos executivos, depois do licenciamento ambiental. Aí depois vem outras causas, né? Como, por exemplo, na época o presidente da República era o presidente Temer, e essas 700 unidades básicas de saúde e creche que estavam inacabadas, eu levei uma proposta ao presidente da República que o recurso para fazer a unidade básica de saúde, eles liberavam 10%, a empresa, geralmente é uma microempresa, ia lá, começava a obra, aí tinha que um engenheiro da Caixa medir. O engenheiro demorava 6 meses, depois de 6 meses até analisar aquilo demorava 1 ano. A empresa que já não tinha capital de giro
instala um canteiro de obras, até aguentar um ano. Não aguenta, Não abandona. aguenta. Aí o que eu propus ao presidente? Ele fez uma nova resolução. As unidades básicas de saúde, o dinheiro é colocado 100% de uma vez. Aí na época o Meirelles era o ministro da Fazenda, né? E o Diogo do Planejamento. Aí os dois, não, mas porque o município não tem condição estabelecida e tal. Eu falei, ministro, então vamos fazer o seguinte, fecha os municípios, então o senhor faz daqui de Brasília. Ou seja, ele partindo do pressuposto que o município não tinha competência, colocou em várias etapas. Para mim foi a causa das obras de unidades básicas de saúde inacabadas. Hoje, você tem uma ideia, ainda tem mais de 10 mil obras inacabadas que foram acrescentadas, mas as de saúde, que o recurso sai 100%, o índice reduziu muito o índice de obras inacabadas na área da saúde. Deputado, o senhor citou agora há pouco sobre o cadastro de empresa incompetente, né? Foi essa expressão que o senhor utilizou. Isso está em funcionamento? Como que é isso? Não, também quando nós chegamos nas causas das obras inacabadas, nós fizemos proposições. Não tinha nem definido o que é considerado uma obra inacabada. É uma que está ali 1 mês, 2 meses, né? Então eu apresentei o projeto de lei que a partir de 6 meses ela não estiver fazendo a obra, está parada, né? Certo. E um dos quesitos colocados nessa proposta, nesse projeto de lei, é exatamente aquelas empresas que saem participando de licitações, começam as obras e terminam e não terminam, seja incluído no cadastro como o cadastro positivo dos bons pagadores, os maus pagadores, né? Então hoje o que acontece, na licitação algumas já são barradas mas depois que elas são penalizadas, né? Mas ainda não, é uma proposição em tramitação. Porque é interessante, eu acho que isso diminuiria muitos problemas que principalmente as prefeituras enfrentam, né? Com empresas que realmente não têm capacidade para tocar uma obra. Olha, das empresas que iniciam obras e não terminam, 40% das obras, né? Eu falei de 50% aqui as duas causas, e das que paralisam, mais 40%, os outros 40% é dessas empresas. Mas a maioria não é culpa nem da própria empresa, era do próprio governo, porque o dinheiro é parcelado para sua liberação. Entendi. Aquelas que fazem coisas erradas, elas são inviabilizadas já na lei de licitação da 8666 já. Sim. É um problema, né, que precisa ser resolvido, deputado. Mas olha, mudando um pouquinho de assunto, o senhor também assumiu a presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, né, que é uma faixa populacional que mais cresce atualmente no país. Como o senhor analisa a situação da pessoa idosa atualmente? Eu acho que a primeira análise minha é uma comemoração, né? Se a gente pegar no Brasil a perspectiva de vida que as pessoas tinham na década de 60, 50, e quando você fala de humanidade, quando você fala de 40, 50, 60 anos, é um tempo muito curto. Era em torno de 40 anos, agora você vê as pessoas, a expectativa de vida é muito maior. Então isso é uma conquista da ciência, da humanidade, conquista da humanidade, as pessoas envelhecerem. Só que aí vem os desafios, né, de envelhecer mais ativo e com qualidade. Sim. Então assumi essa presidência depois de passar por de legislação participativa, agricultura, meio ambiente, né, que são comissões muito dinâmicas, né, e ter a oportunidade de presidir essa comissão e de um contingente da população que é de 15% a 16% da população brasileira é muito honroso, né. E a gente tem que começar cuidando do emergencial, né. A imprensa ontem, inclusive, um tema que é um pilar primeiro da nossa prioridade, é as filas do INSS, né? Mais de 2 milhões de pessoas vai completar aí que está na fila do INSS, ela já dedicou toda a sua vida a trabalhar, na hora que ele chega no ponto que ele tem o direito de se aposentar, às vezes até por facilidade o INSS nega essa aposentadoria, essa pessoa precisa ir para a justiça e às vezes parte desse recurso que ele iria receber, que ele tem direito, fica pelo meio do caminho e muitos nem chegam a ter, porque às vezes morre antes, né? O sonho fica pelo caminho, né? Sim. Então por isso as filas do INSS, e quando eu falo das filas do INSS eu trago um aprendizado da agricultura familiar, porque nós da agricultura familiar somos 84,5% dos produtores do Brasil e tem um cadastro que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, faz, chamava Declaração de Aptidão,
agora chama Cadastro Agricultor Familiar. E a minha defesa é que esse cadastro, esse banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Ministério da Agricultura tiver, dos médios e grandes produtores, o INCRA, que tem todas as propriedades, ser um cadastro inteligente. Até porque eu vou citar um ponto que é um problema, mas é uma oportunidade. Quando o aposentado ele conseguiu esse direito e ele recebe o seu benefício, eu aposentei o ano passado, né? Então, eu soube de ter sido concedido o direito que eu conquistei, primeiro por uma empresa me oferecendo um empréstimo. Então eu pergunto, por que quando tem a competência de oferecer ali, às vezes até a grande sua maioria fraude contra os aposentados, o Estado não tem a competência de quando chegar o momento dele se aposentar, que ele conquistou aquele direito, de forma automática. Nós estamos na época da inteligência artificial. Sim. Então o banco de dados tem que ser eficiente, tem que ser competente. Então primeiro, a fila do INSS, na minha visão, ela pode ser reduzida e extinguida se os bancos de dados do governo federal forem integrados e utilizar efetivamente a tecnologia da informação. Mas temos outros desafios, né? Como por exemplo, nós discutimos, já eu presidindo a comissão, um projeto que foi aprovado na comissão e vai tramitar até virar lei, de um cadastro nacional de pessoas que cometeram violência contra pessoas idosas. Ou seja, as pessoas, para mim, têm que ser punidas de forma exemplar. Claro, todo mundo que cometer qualquer coisa errada tem que ser punido, na minha visão. Não tem perfil de ser delegado, nem judiciário, não, né? Mas tem que fazer lei, que a lei ser justa. Né? E até o Santo Agostinho falou, lei só é boa quando é justa. Então, para mim, é uma lei justa. Né? Então, a questão da violência contra os idosos não é só violência física, né? Não. Tem patrimonial, tem psicológica. Né? Então, garantir que as pessoas envelheçam de forma ativa. Você vê, eu falei que está na época da tecnologia da informação. Né? Eu imagino quando o telégrafo, né? Hoje você fala com o mundo inteiro em segundos, né? Mas a inclusão digital de pessoas idosas, né? Então é um desafio que nós estamos debatendo lá na comissão, discutir 13º, 14º salário, né? Oportunizar também a questão do lazer, as cidades, essas cidades estão sendo inteligentes e inclusivas para as pessoas idosas, então é um conjunto de pautas que são fundamentais e claro, como eu fiz a defesa da questão da competência, do planejamento, de ter foco, também a comissão nós vamos, diante de toda essa ecleticidade, muito eclética a pauta das pessoas idosas, mas tem um foco e eu citei os principais desafios que nós vamos tratar, porque um ano é tão curto para presidir essa comissão, sim, pela importância que ela representa para o nosso país. O senhor sendo defensor do 14º salário por aposentado, o senhor acredita que seja uma questão viável financeiramente para o país? Bom, essa é a pergunta mais difícil de responder, mas eu acredito com muita convicção. Indica, deputado, então, o Zé Silva, a fonte de recursos. Para mim, a primeira fonte é o governo ser competente e cumprir o dever de casa, de ter eficácia no investimento público, no gasto dos recursos públicos. Né? Essa é a primeira fonte. Né? Então, eu acho viável. A proposta que vem aí de taxar os super ricos, também eu acho que é muito justo. Né? Ninguém é rico por acaso, né? E as pessoas que são os aposentados, as pessoas idosas, merecem e temos que achar essas fontes. Né? Tá certo. O senhor também é presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria da Construção e Mineração Sustentável. O senhor já falou um pouquinho dessa comissão anteriormente, né? Mas eu gostaria que o senhor me contasse um pouquinho dessa sua luta frente a este tema. Bom, eu disse que eu presidi a comissão de Brumadinho, foi muito mais uma missão, não só parlamentar, mas quase de vida, né? Sim. Eu estava vindo tomar posse do 3º mandato quando aconteceu a tragédia. Imediatamente eu fui para Brumadinho, como presidente da Emater eu conheci como a palma da mão, inclusive aquela pousada que foi dizimada lá pela tragédia de Brumadinho. Eu reuni inúmeras vezes com a nossa equipe e vendo que é possível fazer a mineração. Inclusive tem um livro feito por uma pesquisadora brasileira, Mineração, Dádiva ou Maldição, que ela compara os municípios brasileiros, mas especialmente de Minas, com os do Canadá, mostrando a diferença que os municípios do Canadá têm em qualidade de vida, diferentemente de nós do Brasil. Então,
Aí eu fui ver que é possível fazer mineração sustentável, sim. Claro que a mineração, como toda atividade humana, ela faz intervenções, impactam o meio ambiente. Só que esses impactos, eles não podem ser um risco à vida das pessoas e nem ao meio ambiente. Bom, mas qual que é a solução? Para mim é a ciência, é o primeiro pilar. E depois o que eu busco nessa frente parlamentar da mineração sustentável, que são as boas práticas, né? Eu saí hoje, essa frente parlamentar, nós reunimos mensal, a cada 2 meses nós fazemos uma missão técnica, conhecer onde tem uma mineração que ela faz em sintonia com a comunidade, com o meio ambiente, traz qualidade de vida. E reunindo essas boas práticas, poder mostrar, bom, faz mineração sustentável baseada na ciência e nas boas práticas dessa forma. Para mim é um papel que o Congresso tem que cumprir, nós estamos cumprindo, e também mudando a legislação. Por exemplo, todo lugar que tem mineração, ou município onde passa uma linha de ferro, uma estrada que transporta o minério, que é chamado de município afetado, recebe um recurso, chama CEFEM, que é Contribuição Financeira pela Exploração Minerária. Só que esse recurso ele entra nos municípios e o prefeito e a Câmara, a equipe usa do jeito que quiser. Tem uma lei da minha autoria para garantir que esse recurso, mudando a rubrica orçamentária, ele seja utilizado em investimento para escola, para estrada, para creche, para asilos, que acolher as pessoas idosas, né? Então, fazer mudanças de leis como essa. Ou também como o ouro, né? Minas Gerais, se chama Minas Gerais porque por causa do minério, da mineração, sim, né? Que o ouro também seja rastreado, para o ouro não ser manchado de sangue, ser feito destruindo o meio ambiente, escravizando as pessoas, né? Então, reunimos ali os parlamentares, deputados e senadores, as empresas de mineração também topavam, que elas precisavam sair da retaguarda, e hoje a mineração, depois dessa tragédia, a gente propôs novas leis, uma nova lei de segurança de barragens, que era uma proposta nossa, virou lei, a mineração tem um novo tempo, até porque as mudanças climáticas, nós estamos vendo as enchentes, as ondas de calor, a mineração será e é o pilar fundamental de fazer essa transição energética, o mundo poder usar mais energias renováveis e menos energias não renováveis, que a gente chama de transição energética, e a população não conviver com essas tragédias que estão acontecendo aí. Não dá para fechar os olhos, né, frente a todos esses assuntos, né, deputado? Agora, como fazer para que o país assuma um protagonismo em relação à economia verde e, consequentemente, seja cada vez mais capaz de exportar insumos e tecnologias, por exemplo? Bom, esse é um tema que assim, faz parte da minha vida, da minha luta, né, como engenheiro agrônomo, extensionista. Aqui no Congresso Nacional, eu já, inclusive, coordenei em algumas das conferências mundiais do clima, que é chamada de COP, a pauta da sustentabilidade. Vai acontecer no Brasil a Conferência Mundial do Clima, que é COP30, são aproximadamente 200 países que se reúnem e vê o que cada país vai fazer para reduzir a emissão desses gases, que vou chamar que polui, e a consequência são essas ondas de calor, as tragédias como a do Rio Grande do Sul. Então, é preciso ter medidas como, por exemplo, ao invés de usar o petróleo, que o Brasil é uma potência também, usar o álcool que vem da cana-de-açúcar, que é renovável. Ao invés de usar as energias que vêm do petróleo, do carvão, que é mineral, e quando acontece a queima, eles emitem esses gases de poluição, utilizar a energia solar, a energia eólica, né? Então, é o Brasil investir nessas tecnologias, ter ali incentivo para essas tecnologias, e como o mundo fez, nós tivemos a Conferência Mundial do Clima, COP15, que foi em Paris, que foi feito esses compromissos de todas as nações, que cada ano, cada nação ia cumprindo esse papel. Então, o Brasil, nós temos a segunda maior cobertura vegetal do mundo, a Amazônia é um patrimônio brasileiro, mais importante para toda a humanidade. Então, os outros países como a Europa, Estados Unidos, Rússia, e como eles já se enriqueceram, e lá não tem, por exemplo, o que tem no Brasil. Um produtor, se ele tem uma propriedade rural, 20% no mínimo, aqui na região do Cerrado, no sul, sudeste do Brasil e na Amazônia, 80%, tem que deixar de vegetação. Então o mundo tem que nos ajudar, é o que a gente chama de serviços ambientais que o Brasil presta para a humanidade. Então o Brasil precisa ter essa habilidade de negociação, como trazer essa Conferência Mundial do Clima para cá,
e fazer leis, como eu tenho uma tramitando no Congresso, aliás tem muitas, que é da taxonomia. Ou seja, não basta dizer que o Brasil tem a segunda maior cobertura vegetal, que nós temos a matriz energética, as energias que nós usamos no Brasil é a mais limpa do mundo, é preciso provar. E para provar eu tenho esse projeto de lei, que já tem 12 ou 15 países que faz a taxonomia, que é uma classificação. Quanto mais uma empresa polui, ela tem um selo bem vermelho escuro. Quanto mais ela preserva, tem um selo mais verde possível, né? E aí o consumidor, quanto mais consciente, ele vai comprar daquela que produz de forma sem agredir o meio ambiente. Então, por isso o Brasil tem que fazer essas políticas da minha visão inteligente e valorizar quem efetivamente preserva. E como seria feita essa classificação das empresas? De que forma isso se daria, colocando em prática? Bom, por exemplo, uma empresa que produz, vou pegar esse microfone aqui, que nós estamos usando aqui, tudo tem mineração, né? Sim. E suponhamos que ela emite X tonelada de gás de efeito estufa. Ela vem aqui, paga um produtor rural que tem uma floresta para compensar o que ele está poluindo. E aí esse aqui, ele tem uma classificação verde, porque ele não está poluindo, esse aqui tem uma classificação vermelha. Esse que tem classificação vermelha, até para ele saber o bolso é onde dói bastante, né? Que ele precisa pagar isso aqui para compensar o que ele está fazendo de poluição. Tomara que dê certo, precisa, né? Já tem em torno de 15 países, começou com a União Europeia, que faz essa classificação. Taxonomia é classificação de acordo com... Sim. Tomara que dê certo aqui no Brasil. Vai dar certo, né? sim. Vai dar certo. Você vai lutar para isso, com certeza. Deputado, infelizmente nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu tenho duas curiosidades. A primeira é em relação ao seu nome. Zé da Silva, né? É um nome assim de muitos, mas muitos brasileiros, né? Como que foi isso? Foi um nome já estratégico para sua campanha como deputado, né? O senhor já era conhecido assim como Zé da Silva. Como que surgiu esse nome tão pitoresco aqui no nosso país que representa tantos brasileiros? Bom, eu nasci na roça, né? E quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai teve um câncer de mama. E com isso eu fiquei na roça grande parte da minha juventude, né? E eu fui registrado aos 11 anos de idade, né? 11 anos? 11 anos, né? Ia para a escola inicialmente a cavalo, né? E o cartorário, um distrito da cidade de Iturama, no Bico do Triângulo Mineiro, o famoso João Beba, dono do cartório, e meu nome no batistério é José Carlos Soares, né? Por causa da família Soares, né? E não sei por que ficou José Silva Soares, né? E na época meu pai, um agricultor, levantava 3h30 da manhã para tirar leite. Quando nós descobrimos, e para mudar o nome tinha que procurar o doutor Jair, que até era charado do meu pai, que era Jair. E sei que o valor para corrigir o nome ficava o valor de 2 vacas, alguma coisa, a gente tinha poucas, né? O pai falou, não, o nome pode deixar desse jeito mesmo, né? E por isso eu acho que eu sou um brasileiro comum, né, que sobrevivi aí, que é Zé Silva, né? Que hoje, graças a Deus, representa tanta gente e luta por tanta gente, por tantas né? pessoas, inclusive aí tem o Zé Silva Júnior e agora o Zé Silva Neto, já com 4 anos, né? Olha, deu continuidade aí na família. Continuidade desse nome aí, que é tão brasileiro, né? Que maravilha, deputado. Agora, pra gente terminar esse episódio, ainda em alto astral, né? Certo. Eu vi no seu Instagram, na sua rede social, sobre a enchente das goiabas. E fiquei muito curiosa, porque vi que isso só acontece em Minas Gerais. Me conta um pouco, eu que sou paulista, né? Falei, gente, o que é isso? Enchente das goiabas que só acontece em Minas. Porque é o seguinte, o mineiro nós somos muito de história, né? Valorizar as tradições, né? E como diz Minas são muitas, né? E quando acontece, por exemplo, Sabará, Jabuticaba, né? Tem cidade São João do Paraíso e Delfim Moreira, Marmelo, né? E por isso, quando chega a data da colheita da goiaba que acontece a chuva, então por isso que como o meu nome de São José é 20 de março, é enchente São José, né? Então a gente procura criar fatos históricos, né? E que hoje, inclusive, a própria Emater, que valoriza o turismo rural, incentiva o turismo rural, quando cria fatos como esse, você dinamiza a economia e valoriza um fato histórico ali que une as famílias daquela localidade, né? Que maravilha. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Podnext. É uma honra receber um parlamentar como o senhor, que cuida principalmente, né, dessas áreas tão importantes, o agro, a pessoa idosa, né, o meio ambiente. Então, olha, muito obrigada mesmo por o senhor ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco. Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição para a gente falar de política, de sonhos, de mudar a vida das pessoas. Fui muito feliz de estar aqui.
Com certeza, o senhor estará aqui de volta em breve. Com certeza, um abração. Muito obrigada, deputado. E assim nós terminamos mais um episódio do Podnext direto aqui de Brasília. Lembrando que todos os nossos episódios você pode conferir em nosso canal do YouTube e também no Spotify. Obrigada pela audiência de sempre. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.